Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar para trazer as últimas notícias sobre a crise de intoxicação por metanol que está ocorrendo em todo o país. Vamos começar com os números mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde. O último boletim do Ministério saiu nessa segunda-feira, há mais de 30 horas. Então é provável que o número real agora já seja bem maior. Segundo o Ministério da Saúde, então, nesse boletim de segunda, você tem 217 casos entre suspeitos e confirmados. 17 são confirmados e 200 são suspeitos. Mas vale ser colocado que entre esses 200 casos suspeitos, boa parte você já tem exame positivo para contaminação por metanol e tem até relato de familiar, amigo ou da própria pessoa de que ela fez ingestão de bebidas alcoólicas nos dias anteriores. A questão é você ter certeza absoluta de que as duas coisas estão relacionadas. Existe uma cautela antes de você colocar o caso como confirmado. A crise, ela continua muito concentrada no estado de São Paulo. São Paulo concentra 179 casos. Então, dos 217, 179 estão em São Paulo ainda. O estado é seguido por Pernambuco, que tem 10 casos, Paraná, que tem 6 casos, depois Mato Grosso do Sul com 5, Goiás, Ceará e Piauí com 3, e aí você tem 1 ou 2 casos aí em Rio Grande do Sul, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, Acre e tudo isso. Na semana passada chegou a ter estado que brotou um caso de suspeito e ele acabou sendo descartado, tá? Então a Bahia apareceu semana passada, ela não tá mais aqui porque o caso acabou sendo descartado, tudo bem? Bom, com relação a mortes, neste momento você tem 12 mortes em investigação e 2 mortes confirmadas. As 2 mortes confirmadas estão em São Paulo e vale a mesma coisa do que eu falei para os casos. As mortes em investigação, muitas delas, você tem a confirmação de que foi por contaminação por metanol, intoxicação por metanol, e você sabe que a pessoa bebeu antes, mas é ter certeza de que está relacionado, que as duas coisas estão associadas. Mortes em investigação em outros estados, já que os 2 confirmados estão em São Paulo. Você tem Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Tudo bem, gente? Pernambuco se destaca aí com 3 mortes em investigação. Eu não tô aqui colocando para vocês que a questão sobre o 3, 4, agora tem o 4º caso confirmado em São Paulo que tá saindo em parte da imprensa, porque aí vira uma confusão, que aí vai ter outro estado que também já tá deixando sair que foi confirmado e depois volta atrás. Eu tô esperando sair coisa em boletim do Ministério da Saúde. Mas alguns meios de imprensa já estão dando que em São Paulo você já tem mais de 2 confirmações. Mas eu vou ter aqui esse cuidado, tá legal? Vocês podem perceber que mesmo que o boletim ele esteja um pouco atrasado, ele seja de segunda-feira, se você comparar o crescimento do número de casos e mortes que a gente teve em cada dia da semana passada, a coisa ela tá se estabilizando. O número não tá subindo quase que em projeção geométrica como a gente estava vendo. Isso se dá por vários motivos, tá? Existem várias hipóteses para explicar isso. Uma delas é a questão de que alguns casos suspeitos são descartados depois. E aquele temor inicial que se criou, aquele turbilhão, muita gente que na verdade estava com ressaca, pode ter chegado a entrar em caso suspeito e acabou tendo algum tipo de recuo. Você fez o exame deu negativo, né? E já passou alguns dias, deu tempo de você ter resultados de vários exames. Outra questão também é que a queda do consumo de bebidas destiladas ela é muito clara, né? Basta você ir para qualquer bar que você vai ver que tem pouca gente bebendo uísque, gin e vodka em especial, mas até mesmo outras bebidas destiladas, mesmo as que não têm registro de casos informado pelo poder público. Então, é natural que o número de contaminações caia também em razão disso. E claro, né, bares que vendem bebida de origem suspeita devem estar redobrando a atenção. Primeiro, devem estar sumindo com essas bebidas porque a fiscalização está solta em todos os estados. Então, muitas dessas bebidas de procedência duvidosa, algumas que podem estar contaminadas por metanol, eles já não estão mais servindo com medo de fiscalização. E mesmo se não tiver medo de fiscalização, tá com medo que o cliente morra, né? Porque aí depois isso pode ser associado ao consumo no estabelecimento e as autoridades podem chegar nele. Então,
Eu acho que é natural que a coisa esteja arrefecendo. Uma pessoa que bebeu metanol, bebida com metanol há 15 dias, ela já apresentou sintomas antes, muito provavelmente. Com frequência isso acontece entre 24 e 48 horas depois, às vezes um pouquinho mais. Então, estaria disparando muito mais se tivesse todo mundo enchendo a cara em vários lugares. Provavelmente estaria aumentando muito mais, tá? Vamos ver o que vai sair no próximo boletim, mas nesse sentido é positivo que a coisa não esteja, né, subindo na mesma intensidade que a gente viu nos últimos dias da semana passada. Bom, e eu trouxe no meu último vídeo sobre esse tema, que eu publiquei na sexta-feira, a versão principal que está sendo divulgada pelo governo de São Paulo, pela Secretaria de Segurança Pública, pela Polícia Civil de São Paulo, sobre por que essa contaminação estaria ocorrendo. O governo de São Paulo, ele colocou da seguinte forma como funcionaria esse esquema de adulteração de bebidas. Ele teria 4 fases principais. A primeira fase é coleta de garrafas usadas nos estabelecimentos. Então, você teria uma rede de pessoas que iria em bares, adegas e falava, olha, as garrafas de Red Label, de Tanqueray, sei lá, Smirnoff que sobrou aí, mesmo as garrafas originais, eu compro de você por R$1, R$2 a garrafa. Em vez de você jogar no lixo, eu compro ela de vocês. Então eles comprariam essas garrafas originais. Chegaria então na segunda fase, que é de uma rede de lavadores e preparadores de embalagem. Então essa rede ela lavaria as garrafas, faria uma higienização, até um cuidado que me surpreende, né? Já que eles já estão falsificando bebida, vai lavar, de qualquer forma. É o que está se colocando e teriam ali impressora para colocar o rótulo, porque mesmo a garrafa usada, às vezes o rótulo tá meio ferrado. Então você põe um rótulo melhor na garrafa, você também coloca a etiqueta falsa da Receita Federal, né, para simular que aquela bebida tem origem regular. Todos esses apetrechos que uma bebida original tem, você coloca numa caixa igual a dos vendedores oficiais e tudo isso. Então, uma rede de coleta das garrafas e depois lavagem e montagem da embalagem, tá? A terceira parte seria uma rede de destilarias que montaria a formulação colocada nessas garrafas. Então, pegaria ali, por exemplo, é uma tese, né, um uísque baratão, colocaria na garrafa do uísque mais caro, que foi fornecida por essa rede de preparadores de embalagem, e aí também acrescenta ali algumas substâncias para deixar o sabor mais parecido com o do mais caro, ou para deixar a pessoa, não deixar tão claro qual é o sabor. Ainda não está muito claro como essas destilarias formulam exatamente essas bebidas, via de regra, porque você vai ter os mais diferentes casos, provavelmente cada uma vai utilizar uma modalidade diferente, tá? E por último, uma rede de distribuição. Uma rede ali que vai enviar essas bebidas para os bares, para os estabelecimentos, que vai cobrar desses bares e estabelecimentos por essas bebidas e tudo mais. E é cíclico, né? Porque às vezes esses mesmos bares e estabelecimentos depois também estão vendendo aí a garrafa de volta para ela passar por todos esses procedimentos. E o que estava sendo divulgado pelo governo de São Paulo é que a principal tese é de que a contaminação por metanol não aconteceu nas destilarias que formulam a bebida falsa que é colocada nas garrafas. Teria acontecido na parte da lavagem e rotulação. Eles estariam lavando essas garrafas com metanol. A polícia divulgou essa tese, eu trouxe para vocês. Achei esquisitíssimo, não questionei de início, porque você tem que esperar, ver com calma, vai que eles têm alguma informação. Só que os dias se passaram e parece que eles não disseram isso porque tem alguma informação. Foi meio no chute mesmo. A gente acha que foi na lavagem. É muito esquisito, gente. Essa tese ela é muito estranha. Tá? É uma tese do governo de São Paulo, né, colocada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Primeiro porque, assim, o sujeito que está envolvido com falsificação de bebidas, ele até pode ser idiota de não saber que metanol é letal e colocar isso na formulação da bebida. Por quê? Porque o metanol tem um sabor muito parecido com o etanol. Ele tem um sabor que pode passar batido para quem está consumindo a bebida. Então ele fala, essa substância tem um sabor parecido, todo mundo fala que tem um sabor, vou colocar aqui. Nem sabendo que isso pode matar o consumidor, até porque se matar o consumidor, evidentemente isso acabaria sendo investigado e chegariam nele. Então a intenção, a não ser que seja um serial killer, não seria matar. Então eu vou lá, vou formular uma substância compatível para você enganar. O cara pode ser idiota de não saber que mata o negócio, mas faz sentido, gente. O metanol ele é mais barato.
do que as bebidas originais, né, que o rótulo finge que são. E ele também tem um sabor que pode enganar. A gente já teve no mundo e no Brasil casos de pessoas adulterando bebidas com metanol, porque não sabiam que ele matava, foram burras e depois foram descobertos. Teve casos, muitos casos com adulteração de cachaça na Bahia ao longo dos anos 90, que eu cheguei a mostrar aqui pra vocês. Tudo bem? E a pessoa também pode ser, na destilaria, criando a formulação, ela pode comprar um etanol para colocar, porque o etanol é também uma substância. O etanol pode até ser o etanol do posto de gasolina, que você pode utilizar para falsificar uma bebida. E aí, na verdade, o fornecedor de etanol estava vendendo metanol, sem a pessoa, sem o cara da destilaria saber, sem a destilaria falsa saber. Ok? Se essas duas coisas são possíveis e acontecem, porque o metanol é, tirando pelo fator que mata, intuitivo como um substituto, usar ele na lavagem, você tem que dobrar o nível de idiotice do cara que faz isso. Porque não faz sentido ele utilizar metanol para lavar a embalagem quando ele pode usar água, só água. Ou quando ele pode usar um detergente, água e detergente. Não tem cabimento. Não tem cabimento nem ele utilizar etanol para fazer essa lavagem. Muito menos o metanol. Sai mais caro do que fazer uma lavagem com água e detergente. Aí a coisa realmente fica, pô. Se já é bizarro a destilaria falsa utilizar essa substância, usar na lavagem fica mais bizarro. Mas tem idiota pra tudo nesse mundo. Então vai que. Só que, gente, tem aí um outro ponto que torna essa versão de que a contaminação se deu na lavagem ainda mais complicado. Que é a questão da quantidade de metanol que sobraria na garrafa lavada. Você lava uma bebida, uma garrafa de 350 ml de bebida alcoólica, com metanol, com qualquer substância praticamente, a não ser que você lave com azeite que fica grudado, né? Mas com metanol, com água, com etanol que seja, e depois de lavar, você vira essa garrafa para baixo por 10 segundinhos para tirar, né, o resíduo da limpeza. O que sobra na garrafa são 3 ml. São 3 ml que sobram na garrafa, se você virar por 10 segundos. Tudo bem? Para uma pessoa ela ficar cega com metanol, você tem ali uma dose colocada, sendo conservadora aqui ainda, mínima de 10 ml. Ela consumiu 10 ml de metanol, ela pode ficar cega. Para morrer, joga para 15. E olha que tem lugar que tá colocando 30, tá? Tem lugar que coloca de 30 a 240. Mas eu tô pegando dos vários dados confiáveis que eu achei, os mais baixos. Os mais baixos. Então, 10 ml pra pessoa ficar cega, 15 ml pra morrer. Então, se essa pessoa vai lá, compra uma garrafa inteira que foi lavada com metanol, sobrou 3 ml, ela não vai ficar cega ou morrer. É muito difícil. É muito difícil. Mas vamos supor que a pessoa tem uma sensibilidade muito grande à substância, que você tem milhares, dezenas de milhares bebendo bebida com metanol, e algumas que têm uma suscetibilidade maior a terem problema com a substância, elas foram as que passaram mal. Quando a gente vai olhar para os casos, gente, boa parte das pessoas não beberam uma garrafa inteira. Tem caso de gente que ficou cega, aquele caso no Bar Ministrão, nos Jardins, em São Paulo, ela bebeu 3 caipiroscas. A não ser que o bar seja muito generoso na hora de servir, eu acho que não é, porque não é pão duro até na hora de comprar a bebida. Olha, eles colocaram ali, vamos colocar, gente, tô chutando tudo pra cima, tá? 2 doses de vodka por caipirosca. Então a gente tá falando de 2 vodka por caipirosca, a gente tá falando de 6 doses, o que dá 300 ml. O que dá menos da metade da garrafa inteira. O que daria 1,5 ml de metanol. Então, assim, não bate a quantidade de metanol que ficaria na garrafa. A única possibilidade dessa versão ser real, nota, eu fui, gente, generosíssimo para que essa possibilidade se tornasse plausível, tá? Joguei tudo para baixo aqui, tudo para baixo. Até a quantidade que sobra na garrafa. A única possibilidade é se o cara faz a lavagem com metanol, não lava muito bem, não vira direito para baixo e deixa isso aqui de líquido na garrafa. Aí vai lá.
Mas sabe, é complicado, tá? Mas aí vem umas coisas, né? Por que a polícia de São Paulo tá dizendo que foi isso, se provavelmente não foi? É uma excelente pergunta. Polícia de São Paulo, eu não tô falando a instituição como um todo. Eu tô falando quem tá sendo porta-voz da instituição nesse momento, que é o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. É o que ele traz na coletiva de imprensa e tá falando, tá? Óbvio que tem um monte de gente séria ali que tá levando isso muito a sério, muito direitinho. Olha, mas a gente tem uma suspeita principal. A Polícia Federal, ela decidiu investigar esses casos de contaminação na segunda-feira passada, entrar na investigação sobre isso, alegando que essa rede de bebidas ilegais, ela tem caráter interestadual, que a produção pode até acontecer e estar concentrada em São Paulo, mas você tem vários indícios de que bebidas falsificadas em São Paulo são enviadas para outros estados. Mais do que isso, a Polícia Federal também alegou que o caso pode estar relacionado com a maior organização criminosa do país, Primeiro Comando, que tem caráter nacional, né, e que, inclusive, tem aquele esquema de importação para metanol, para utilização em combustível e tudo mais, que foi desvendado no mês passado. Tá? O governo de São Paulo não gostou que a Polícia Federal entrou nesse caso, não queria que a Polícia Federal se metesse. Primeiro porque não quer que esse caso esteja associado com a maior organização criminosa do país, porque ela vem trazendo muito desgaste para a Secretaria de Segurança de São Paulo. Na esteira do caso Gritzbach, que foi morto no aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado, do caso agora do delegado Rui Fontes, que foi morto em Praia Grande, casos de repercussão nacional ligados à organização criminosa e que transmitem a ideia de um descontrole na segurança pública, em especial no estado de São Paulo. Não apenas, mas esses casos evidenciam o caso do estado de São Paulo. Então, isso já cria um... Calma, eles estão se metendo, estão relacionando com a possibilidade da organização estar envolvida. Isso aqui queima. Mais do que isso, existe já uma irritação da Secretaria de Segurança de São Paulo com relação à participação do governo federal, da Polícia Federal em específico, em algumas investigações anteriores. Na investigação do próprio caso Gritzbach e tantos outros. Existe um incômodo nesse sentido. Vocês estão se metendo com a gente aqui na nossa área. Estão passando a ideia de que a gente não dá conta de investigar sozinho. Que a gente não tem credibilidade para investigar. Essa irritação, ela é notória. Ela é notória. Então, quase no dia seguinte, se não no mesmo dia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veio e falou: não tem nada a ver com o Primeiro Comando isso aí. Não tem nada a ver com a maior organização criminosa do país isso aí. Nada a ver. Tá? O que é um absurdo ele afirmar no primeiro dia, porque ele próprio, nesse mesmo dia, tinha deixado claro que não sabia quem é responsável por esse esquema, quem é responsável por essa contaminação. Se ele não sabe quem é, ele não pode dizer que é uma pessoa, nem que não é uma pessoa, nem que é uma organização, nem que não é. Ele tem que dizer que não sabe. É muito simples. Mas quando ele fala isso, ele deixa muito claro esse incômodo todo e de que deseja que não tenha sido a organização. Eu até critiquei naquela ocasião o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, porque ele sempre fala muito, por falar, não, que a adulteração de combustível que aconteceu, ela pode ter sobrado metanol porque teve a operação contra a adulteração, aí eles não sabiam como despachar o etanol que era usado nos combustíveis e jogaram na bebida. Essa versão começou com a nota de uma associação contra a falsificação de bebidas, e eu fiz um vídeo que tá aí na tela, que eu esqueci de anotar aqui o título, foi o primeiro vídeo sobre o caso metanol, falando, gente, não faz sentido essa tese, tá? Porque os casos, eles começaram antes dessa operação. Você tem casos de contaminação por metanol que só estão sendo revelados agora, que aconteceram em junho, julho, principalmente em agosto. Muitos casos que aconteceram em agosto. Então não é que teve uma operação da PF. Mas a operação vazou antes. Sim, vazou. Poucos dias antes. Sabemos que foi pouco dia quando você vai ver quando a pessoa lá que é alvo fugiu. E aí eu já abordei em outros vídeos, falei muito sobre essa operação contra a adulteração de combustível em vários vídeos aqui do canal. Essa pessoa fugiu 3, 4 dias antes no máximo. Não é que tinha vazado no começo de agosto. Não, ela teria fugido antes. Tá? Até porque não, né, até a véspera muitas vezes você não sabe quando, que dia exato a operação será realizada. Então não tem muito cabimento essa tese. E eu fiz críticas ao Andrei Rodrigues, porque falar que pode ter, já tá especulando demais, cara, não é o seu papel, como chefe da PF. E porque ele já fez isso várias outras vezes. Agora aqui é mais absurdo ainda a postura do Tarcísio, de afirmar que não foi alguém, categoricamente. Então é meio
natural também que Tarcísio e Ritt tenham que se preocupar agora e não dizer o que colocaram na semana passada, né? Porque se dizer que o negócio foi na lavagem, a lavagem muito possivelmente não está associada com a organização. Você está no começo ali da cadeia, que é coletar a garrafa, dar uma rotulada. A grande estrutura que está se comprovando até agora é nas destilarias, grandes destilarias. Grandes locais para fazer a mistura. No caso em que não se destila no local da mistura, só para fazer a mistura. Tá? Aí é meio complicado da gente acreditar que não tem relação com a organização estando em São Paulo, porque eles entram em qualquer atividade criminosa que possa trazer lucro. Quando você pega a tese da lavagem, na hora que você foi lavar a bebida, lavar a garrafa, digere mais. Para mim é a única explicação. Você falou uma bobagem e fica tentando sustentar essa bobagem. E eu tô gravando esse vídeo aqui porque essa postura de sustentar bobagem, ela ficou escancarada na última coletiva do governo de São Paulo, quando o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, disse que não faz sentido o crime organizado ter atividade de adulteração de bebidas, porque o crime organizado já ganha muito dinheiro com o tráfico internacional de drogas, e aí não faz sentido entrar numa atividade que é menos lucrativa. É complicado, porque uma pessoa de 11 anos consegue achar o erro nessa afirmativa. E o erro, ele é escancarado pelos fatos. O crime organizado no Brasil faz várias outras coisas, além de tráfico internacional, que pode ser a mais rentável, mas não é a única atividade. Organizações criminosas ligadas a tráfico cada vez mais têm uma ação parecida com as milícias do Rio de Janeiro, e hoje já Bahia e vários outros estados, de venda de gás, venda de gatonete, TV, internet pirata, que são atividades menos rentáveis do que o tráfico internacional em uma escala considerável. A organização de São Paulo estava coordenando 2 empresas de ônibus na cidade, o que é rentável, mas muito menos do que tráfico internacional, em específico. Então, não faz sentido. Eles entram, têm atividade mais rentável, vão entrar nas outras atividades também. É a mesma coisa que você ir falar, não faz sentido um posto de gasolina ter uma loja de conveniência porque ele ganha mais dinheiro vendendo combustível do que com a loja de conveniência. O que dizem que não é bem verdade. Às vezes a loja de conveniência realmente dá mais dinheiro do que o combustível porque a margem é maior. Mas, de qualquer forma, sabe? Então, existe essa postura de tentar desgrudar isso, a possibilidade de ter sido pela organização, né? Pelas razões aqui que eu coloquei, né? E aí talvez a explicação da lavagem venha daí, porque também ficou escancarado nessa última coletiva, esse é mais um motivo pelo qual eu gravo esse vídeo, que eles não têm informações que confirmam isso da lavagem, tanto que eles já estão falando, não, realmente, provavelmente foi na destilaria, já teve uma mudança ali no discurso. A tese da destilaria está subindo. Né? Na hora da formulação da bebida, isso aconteceu. Tá? Então, o que temos de oficial agora é essa tese anterior, mas agora já caindo para a tese, né, um pouco mais, que faz mais sentido. O governo está afirmando que encontrou 2 distribuidoras que tinham bebidas comprovadamente contaminadas por metanol. Não sabemos quantas bebidas, o tamanho dessas distribuidoras. O que você tem que fazer é mapear, evidentemente, para quem elas venderam essas garrafas. Tá? Muitas outras tinham bebidas ilegais, mas não tinha contaminação por metanol. Ok? Então esse caminho que vai seguir. A Polícia Federal está esperando para sair resultados de testes para ver se o etanol é vegetal, um etanol produzido naturalmente durante a fermentação e destilação, que é algo que vem sendo colocado, mas também é muito improvável, não vou me aprofundar aqui. Ou se é mineral, que é a origem da indústria de combustíveis, por exemplo, que aí é um metanol importado. Tá? Uma tese que vem sendo muito colocada é que o sujeito adulterava a bebida utilizando etanol de posto mesmo, e o etanol de posto estava adulterado, você vê como que escândalo, que as coisas vão se somando, com metanol, que é em doses muito acima das permitidas pela Agência Nacional do Petróleo, né? E aí acabou levando a esse crime
Mas um crime que contou com um acidente ali no meio, que é o fato de tá vendendo etanol de posto com uma mistureba para não ficar com sabor de etanol de posto para as pessoas. Mas esse etanol adulterado, de um posto que tem adulteração. E aí, se for essa versão, desculpa. O etanol de posto está adulterado, aí sim, relacionado com a maior organização criminosa do país. Então a contaminação na ponta final também está associada. Mesmo se você comprovar que a mistura, quem faz a mistura não está relacionado, que já é difícil. Certo, gente? Nossa, ficou muito mais longo do que deveria, espero que não tenha ficado chato, tá? Mas tá complicado, tá? Tá bem complicado. E muita falta de transparência na divulgação de nome de estabelecimento ainda, muita falta de transparência no nome das bebidas. Tá muito complicado, tá bem ruim, tá? E o Ministério da Saúde parece estar fazendo um bom trabalho, mas na parte de comunicação também tá longe do ideal, minha opinião. Né? E acho que o Padilha vem fazendo um bom trabalho de comunicação à frente do Ministério, mas nesse caso eu acho que tem alguns erros, mas muito mais pontuais do que o que a gente tá vendo em São Paulo. Né? É isso. Qualquer momento estou de volta e até mais.